Falar nessa manhã sobre um rei, e esse rei aprendeu a sobreviver ao sofrimento. E nós temos segredos para sobreviver ao sofrimento. E Jesus é quem nos ensina. E ele ensinou que a solução para você sobreviver ao sofrimento era permanecer ligado a Deus. Se nós permitirmos que Deus permaneça conosco no sofrimento, por pior que esse seja, nós podemos amadurecer e crescer durante os tempos difíceis. Qualquer coisa é tolerável se não tivermos que suportá-la sozinhos. Mas Jesus também ele demonstrou com a sua vida qual é a maneira de sobreviver ao sofrimento. E mesmo nos momentos mais difíceis, Jesus ele nunca perdeu a sua ligação com Deus. Ele não tentou passar sozinho pelo sofrimento. Porque Jesus sabia que o sofrimento pode nos tornar melhores ou mais amargos. E o próprio sofrimento dele era uma parte inevitável da sua vida. Então, enfrentá-lo foi fundamental para a sua missão aqui na Terra. Vocês sabiam que quando a chuva ela começa a cair, ela não inverte o seu curso repentinamente? Não. Da mesma forma, quando o Senhor Jesus ele tem uma vez iniciado o seu trabalho criativo em cada um de nós, ele o completará. Vamos ler em Filipenses, no primeiro capítulo, o verso 6. No livro de Filipenses. Depois nós vamos fazer a leitura do texto, que vai ser o texto que nós vamos ter como base. Aí depois eu peço então que você coloque de pé. Mas agora vamos fazer a leitura assim mesmo. Então, Filipenses, capítulo 1, verso 6. Estou plenamente certo que aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra que Deus começou na sua vida, Ele vai completar. Amém? Marcas de uma graça maravilhosa. Marcas de uma graça maravilhosa. Esse é o tema do sermão nesta manhã. E nós lemos no livro de João, capítulo 1, 17, diz que a lei, ela aponta para o pecado. Mas que a graça nos aponta para a esperança. E quando eu falo em esperança, é tanto esperança para a eternidade, quanto esperança nesta vida. E o mundo não pode oferecer esta graça. Essa graça que eu estou falando é uma graça maravilhosa, é uma graça duradoura, uma graça universal, que é a graça que o Senhor Jesus veio nos dar. Agora eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, no livro de Jeremias, no capítulo 52. Aí para esse texto, sim, se você puder, você se coloca em pé para nós fazermos essa leitura. Jeremias 52, nós vamos ler os versos de 31 a 34.
A lei, ela nos foi dada por Moisés, mas a graça é por Jesus. E essa é a principal mensagem da igreja. Então vamos lá. Jeremias 52, versos de 31 a 34. Libertado e honrado o rei Joaquim. No 37º ano do exílio de Joaquim, isso é, do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Evil-Merodach começou a reinar em Babilônia, no dia 25 do 12º mês, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá. E lhe deu lugar de mais honra do que o dos reis. E lhe falou benignamente. E o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele na Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere, e Joaquim passou a comer pão na presença do rei todos os dias da sua vida. O rei da Babilônia garantiu a sua subsistência vitalícia, de contínuo, dia após dia, todos os dias da sua vida, até o dia da sua morte. Amém. Você pode tomar assento. Essa é uma história verdadeira que nós encontramos aqui nas Sagradas Escrituras. E ela ilustra para mim o que é graça. Graça é isso que nós acabamos de ler. Então, fazendo um retrospecto, fala do 19º, isto é, o penúltimo rei de Judá, chamado Joaquim. Ele reinou apenas 3 meses e 10 dias. E ele era um jovem quando ele começou a reinar. Ele tinha 18 anos, que nem o Brian, 18 anos. E ele enfrentou Nabucodonosor, que o derrotou. E ele foi levado deportado. Então ele foi para a cadeia. Em um outro país. E nos diz a palavra de Deus que ele ficou lá 37 anos. Eu não disse 37 dias, nem 37 meses. Eu disse 37 anos. Isso aí, passou toda a sua juventude por trás das grades. E o que ele viveu? Tristeza, muita. Solidão, muita também. Desapontamento. E com certeza, muitos pensamentos passaram pela sua mente. E talvez você esteja vivendo um quadro, já há tempo, de muita decepção, de muito desapontamento, de muita solidão, tristeza também. E você vivendo isso durante anos, como ele viveu. Talvez muitas pessoas devem pensar assim: Deus não existe. A vida que eu estou vivendo não é vida. Ou então outros estão dizendo assim: Deus não se importa comigo. Ele não me responde. Mas, na verdade, nós não merecemos nada, nada, nenhum de nós. Mas quando entra a graça de Deus em nossas vidas, muda a nossa história. Louvado seja o Senhor. Eu quero que você olhe agora nos meus olhos. Nas mãos de Deus, estão as melhores soluções para as nossas vidas. Louvado seja o Senhor. E vai entrar aqui a graça de Deus na vida de Joaquim. Assim como eu espero que já tenha entrado na sua, ou que entre na sua também, e você possa experimentar
a salvação e outras bênçãos maravilhosas de Deus na sua vida. E ele está lá no cárcere e o guarda disse assim: você vai sair daqui. O rei está te chamando. Então Joaquim, diante de toda a situação que ele já havia vivido, ele pensou: eu vou ser enforcado. Mas eu vou repetir, olhe nos meus olhos, preste bem atenção. Vai entrar a graça de Deus na vida de Joaquim. E nas mãos de Deus estão as melhores soluções para as nossas vidas. Eu quero que você repita comigo, vamos repetir bem forte, com convicção e dizendo isso para cada um de nós mesmos. Nas mãos de Deus, estão as melhores soluções, para as nossas vidas. Amém. Seja assim para cada um de nós. E para mim isto é a melhor definição de graça. Vocês imaginem, ele do cárcere, ele foi levado para o palácio. O rei Evil-Merodach, ele disse que ele ia vestir-se de roupas de palácio, não mais com as roupas de cárcere. Ele ia receber uma porção cotidiana até o dia da sua morte. Isso é, ele ia comer no palácio, comendo do bom e do melhor, até o fim de sua vida. Isso é, trouxe-o do fundo do poço para uma mesa farta. E o que Evil-Merodach fez, o Senhor Jesus, ele faz com a gente também. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós temos essa esperança, essa convicção nas nossas vidas. Por quê? O Senhor é Deus que nos ama. Então nós recebemos bênçãos, mesmo sem merecê-las. Por quê? Nas mãos de Deus estão as melhores soluções para as nossas vidas. Então, comece a catalogar as bênçãos de Deus na sua vida. Porque o Senhor tem feito na sua vida muitas coisas, com certeza, na vida de cada um de nós. Ou nós nos exercitamos, ou o músculo enfraquece. Isso é, desenvolver o músculo da gratidão. Desenvolver esse músculo é como desenvolver qualquer outro. No começo, vai parecer difícil, mas se você perseverar, logo você vai fazer com espontaneidade. Por exemplo, vamos pensar em criar um tipo de exercício que ajuda a desenvolver o músculo. Então, pode ser um caderno, onde você anote os motivos para ser grato. Ou pode ser relembrar todas as coisas que lhe causam gratidão. Liste pelo menos 10 coisas pelas quais você é grato todos os dias. É tão importante a gente fazer isso e às vezes nós esquecemos, nós não fazemos. Então fica aí esse lembrete para você. E comece a partir da sua própria vida. Sabe por quê? O que foi que você fez para vir a este mundo? A resposta é: foi por causa dele. Foi o Senhor que quis que você viesse. E com isso, tem propósitos de Deus na sua vida. Então, comece a partir sendo agradecido. Coisas surpreendentes, coisas sobrenaturais vão acontecer na sua vida. Sabe por quê?
porque as marcas dessa graça maravilhosa nos apontam para a esperança. E é isso que o Senhor quer que nós vivamos. Vamos ler Salmo 130, o verso 8. Salmos 130, verso 8. Quem puder, por favor, coloque-se em pé para nós fazermos essa leitura. 7 e 8, vamos ler. Espera, ó Israel, no Senhor, pois no Senhor há constante amor e misericórdia, e nele há plena redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Agora eu vou pedir que você faça a leitura usando o seu nome próprio. Não Israel, mas o seu nome próprio, quando nós fizermos essa leitura. E vamos lê-la novamente. Espera, eu vou dizer, ó Sandra, no Senhor, pois no Senhor há constante amor e misericórdia, e nele há plena redenção. É Ele quem redime a Sandra de todas as suas iniquidades. Louvado seja o Senhor. Você pode tomar assento. Que você não esqueça que existem marcas de uma graça maravilhosa na sua vida. Assim como eu não posso esquecer dessas marcas da graça maravilhosa de Deus que estão presentes na minha vida. E que você possa se alegrar e aguardar, esperar no Senhor, porque vale a pena. O Senhor coloca bênçãos sobre as nossas vidas, assim como Ele fez com o rei Joaquim. Senhor nosso Deus te abençoe. Amém.